Queridos irmãos e amigos, saúdo a todos com a santa, bendita e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesta oportunidade falar aos amados irmãos acerca de um tema muito importante dentro do estudo que nós estamos fazendo, o tema Bibliologia, e hoje estarei falando com os irmãos sobre o cânon da Bíblia Sagrada. O que significa isto? De onde vem esta palavra? Qual a importância deste tema para o estudo de bibliologia? Tudo isso estaremos aqui falando com os irmãos a partir deste momento. Sabemos que todos os 66 livros da Bíblia Sagrada foram inspirados pelo Espírito Santo, mas houve um processo histórico para que os livros fossem reunidos e colocados em um volume chamado de cânon. Este vocábulo se aplica aos livros rigorosamente de acordo com a medida e que tem o selo da inspiração divina. Então, o que é canonização? A canonização é o processo que levou ao reconhecimento dos livros que compõem a Bíblia Sagrada como um singular livro inspirado por Deus. Os pais da igreja precisaram se esforçar com um trabalho exaustivo por vários séculos para examinarem todos os documentos, todos os livros que na época eram tidos como santos, como inspirados por Deus, e isto levou séculos para ser visto e analisado, e nós vamos ver também aqui quais foram os critérios que foram usados para assim ser formado o cânon sagrado. Portanto, o cânon bíblico, o cânon da Bíblia Sagrada, é um termo teológico que procede do vocábulo grego cânon e do hebraico kadesh, os quais denotam uma vara de medir, significa padrão, regra, procedimento, critério e normas. Então, essa palavra cânon significa uma vara de medir ou critério, padrões que foram estabelecidos para que assim pudéssemos saber quais livros realmente foram inspirados por Deus. Na verdade, o cânon foi o processo de seleção para se assim escolher e ver os livros que realmente foram inspirados por Deus. Não foram o cânon quem autenticou os livros, mas os próprios livros inspirados por Deus foram assim revelados, manifesto, escolhidos através de critério que nós estaremos aqui falando aos amados irmãos. Em resumo, tecnicamente, o cânon das Escrituras pode ser definido como a coleção de livros reconhecidos pela Igreja como singularmente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, não foi a Igreja quem canonizou, quem santificou os livros sagrados, não. A Igreja somente reconheceu quais livros tinham sido realmente inspirados por Deus. Então, quando foi formado o cânon do Antigo Testamento? O cânon do Antigo Testamento ficou completo em 445 a.C. E tudo nos leva a crer que Esdra, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos. O que é o cânon do Antigo Testamento? Conforme depreendemos do livro de Esdra e das tradições judaicas, após o derradeiro profeta fazer ecoar as palavras do Senhor, não havia mais o que se discutir. O cânon antigo testamentário já estava definitivamente encerrado. O concílio judaico de Jâmia, realizado na atual cidade de Jope, portanto, teve um caráter mais formal do que dogmático, considerando que os livros de Israel, da diáspora, sempre tiveram o texto massorético como o cânon de suas sagradas escrituras. É bem interessante isso aqui, que este concílio que foi realizado em Jâmia, ele não foi ali realizado para dogmatizar quais livros eram livros canônicos, inspirados por Deus, mas, na verdade, ali
foi apenas para formalizar, tornar, né, ali de maneira formal, quais livros realmente foram os livros inspirados por Deus no Antigo Testamento, ok? O que é o cânon do Novo Testamento? Em 367, o bispo Atanásio, conhecido como o pai da ortodoxia cristã, alistou numa de suas cartas os 27 livros que compõem o nosso Novo Testamento. Os concílios de Hipona, que aconteceu em 393, e o de Cartago, que aconteceu em 397, ambos no norte da África, ratificaram a lista elaborada por Atanásio, tá bom? Quando foi formado, portanto, o cânon do Novo Testamento. Já o cânon neotestamentário, que é uma referência ao cânon do Novo Testamento, foi formado em cerca de 400 depois de Cristo, após alguns concílios da igreja, nos quais os representantes examinaram os documentos, né, minuciosamente. Isso levou tempo, como já falamos, até não apenas décadas, mas séculos, para ir sendo lido, estudado e analisado livro após livro, para se ter assim a certeza de quais desses livros estavam dentro do cânon, da regra, né, da medida que se poderia estabelecer ali, reconhecer como aqueles livros sendo canônicos e inspirados por Deus. O reconhecimento do cânon. A palavra de Deus não é inspirada porque os homens ou os pais da igreja, os mestres dos primeiros séculos da era cristã, assim o chancelaram. Não foram os pais da igreja quem disseram, quem chancelaram quais livros eram sagrados, ou até mesmo a Bíblia ser a palavra de Deus. Na verdade, eles apenas a sancionaram como tal, porque ela é verdadeiramente, assim a declararam. Eles apenas a declararam porque, de fato, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, este livro santo, é inspirado por Deus. A canonização, conforme podemos ver, nada mais é do que o reconhecimento humano de uma obra singular inspirada por Deus. A canonização é apenas o reconhecimento humano daquilo que foi inspirado pelo Senhor nosso Deus. O conhecido apologista Norman Geisler afirmou: os livros da Bíblia não são considerados oriundos de Deus por se haver descoberto neles algum valor. São valiosos porque vieram de Deus. Não é? É assim que nós acreditamos. Quais critérios foram usados, não é, para assim se estabelecer, se reconhecer o cânon sagrado? O primeiro critério a ser usado foi a autoridade dos apóstolos. Não é? Se um dos apóstolos que andaram com Jesus, que conviveram com Jesus, haviam escrito, este livro, ou não é, se havia sido aceito pelos apóstolos. O segundo critério era a conceituação na comunidade cristã, se estes livros eram aceitos pela comunidade cristã, pela igreja primitiva, né, os pais da igreja, aqueles que primavam pelo bom nome, pela ortodoxia bíblica, pela ortodoxia doutrinária, se estes livros eram aceitos por esta chamada comunidade cristã. E o terceiro critério, verificava-se se estes livros estavam em conformidade com os já aceitos como livros inspirados. Não é? Também sabemos que os livros do Novo Testamento, todos eles, para serem aceitos na comunidade cristã, eles precisavam estar em conformidade com os livros do Antigo Testamento, né, com aquilo que já estava, com o cânon que já estava estabelecido, com os livros que já tinham sido reconhecidos como inspirados por Deus e que o próprio Cristo e os apóstolos já haviam mencionado, citado e reconhecido. Assim nós vemos, portanto, como se deu a formação do cânon sagrado. É claro que os homens são falíveis. Muitas vezes alguém pode até dizer, e você quem sabe esteja até pensando, se foram os homens que apenas reconheceram se esses livros eram inspirados por Deus, e estes homens eram, assim como nós também, falíveis, porém estes homens eles foram inspirados por Deus de uma maneira tão especial, né, no entanto,
no caso que nós estamos vendo aqui, houve uma providência divina e uma operação especial do Espírito Santo que protegeram o cânon de erros no processo da escolha. O próprio Espírito Santo de Deus, usando homens fiéis, tementes, obedientes e homens que, como já disse aqui, honravam a palavra de Deus de uma maneira muito especial, para que tudo fosse feito debaixo da inspiração, debaixo da égide, debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Portanto, falamos aqui nesta aula sobre o cânon, o que é o cânon sagrado. Portanto, esta palavra se refere a uma regra, a como que uma régua de medir, ou uma regra e que estabelecia meios, métodos para se estabelecer algo, e neste caso aqui, o cânon sagrado. Saúdo, portanto, aos nossos amados irmãos, com a graça bendita do Senhor Jesus, agradecendo a todos que estão nos acompanhando nestes estudos, que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu comentário, a sua sugestão, quem sabe de um tema, de algo que nós podemos aqui estar falando nas nossas aulas, tá bom? Compartilhe, se você puder fazer isso, estará nos ajudando a levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.